Olá, muito obrigado por vir a mais esta apresentação da Casa da Crítica. Hoje uma apresentação sobre o tema Elementos da Inteligência e o Trivium. Um tema que me é muito caro particularmente. Começamos a Casa da Crítica com esta abordagem do curso de Trivium e uma orientação muito grande à cognição. O tema da inteligência é um tema obviamente muito importante, demasiado importante. E é um tema também polêmico, porque como nós vamos ver, a própria definição de inteligência é um caos semântico. Nós vamos estabelecer uma proposta de um senso clássico de inteligência. Em cima disso a gente vai mostrar essa composição. Infelizmente, inteligência é coisa rara, muito rara, e também se tornou um assunto politicamente delicado de falar. Falar algo é inteligente, algo não é inteligente, se tornou, em certo sentido, um meio de ofensa. Enfim, nós vamos tratar os assuntos de maneira objetiva. Por primeiro, eu queria destacar aqui duas abordagens. Elementos estáticos da inteligência, que é sobre o que nós vamos falar hoje, e a perspectiva dinâmica da inteligência. Quando eu constituí a Casa da Crítica, eu a constituí por um curso de Trivium que levava em consideração o que a gente vai tratar hoje, que é a inteligência na sua perspectiva estática. Tá? Nós vamos decompô-la, analisá-la nos seus menores elementos. Tá? Por motivos que vão ficar claros, por meios que vão ficar claros e etc. Esta é a primeira abordagem que há de ser dada para a inteligência. Mas não é a única. Há uma perspectiva dinâmica da inteligência também. No momento, nós não temos um curso na Casa da Crítica com um curso, com um programa, com um fluxo ordenado que feche essa perspectiva dinâmica da inteligência, mas está em montagem. Tá? Então, ao tempo oportuno, eu vou mostrar nesta live todo o projeto de educação intelectual que a gente tem, esta dimensão da perspectiva dinâmica será contemplada. Para ter um pequeno avant-première, os elementos estáticos são faculdades da nossa alma consideradas isoladamente. Então nós vamos ver quais elas são, como que as ativamos, como que as interarticulamos pela linguagem. Tá? Então é uma questão muito focada na apropriação, no bom cultivo da linguagem. A perspectiva dinâmica da inteligência assume, obviamente, que os elementos estáticos estão tonificados e a gente vai subir de patamar. Aí a gente tem que trabalhar com aspectos ligados ao senso de desafio, ao senso de autoexigência e insight. Tá? Então essa é uma diferença que eu já coloco, mas há uma ordem de fluxo progressivo. Tá? Por primeiro, vamos fazer uma observação que por vezes passa desapercebido. Nós vivemos uma dimensão de mentalidade escolarizada. A escola é uma instituição recente, é uma instituição, num certo sentido, artificial. Ainda que ela, no seu bom sentido, esteja para tonificar o que é natural. Mas a escola é artificial. A inteligência é natural. Igual, é algo natural relacionado à nossa vitalidade. Tanto quanto eu tenho que falar de saúde do corpo. Meu corpo é natural. Naturalmente eu tenho condições de andar, tenho certa capacidade respiratória, tenho certa força, mobilidade, inteligência também. Eu posso ir para a academia para tonificar o que é natural. Mas a academia é artificial. Ponto. A desenvoltura física, a saúde são naturais, ligados à minha condição de vida, gente. Mesma coisa com a inteligência. A inteligência é uma função da vitalidade. Nós precisamos da inteligência para viver. Seja este viver num sentido de sobreviver aos perigos, às situações imediatas, seja para viver bem. Isso já estava salientado por Aristóteles. Quando Aristóteles, no Tratado da Alma, eu coloquei aqui Tratado da Alma, o De Anima de Aristóteles, o Tratado sobre a Potencialidade da Alma de Agostinho, que boa parte do que está aqui é síntese destas obras,
ou pelo menos em parte expressiva dessas obras. Lá quando Aristóteles começou a mapear a inteligência, ele a pôs dentro de um tratado de biologia, em que vai mostrando as funções vitais dos vivos, planta, animais e homem, e como que a inteligência chega a nós como uma função da vida, para a sobrevivência e para a vida boa, que são patamares sucessivos. Primeiro a sobrevivência, depois a vida boa, mas assim, precisa das boas coisas. Se você simplesmente sobrevive, alguns aparatos emocionais são meio que suficientes, tá? De certa forma lata de dizer, mas para bem viver precisa da inteligência. Uma questão aí séria que a gente vê, tanto a inteligência ligada à condição de vida, que quando há necessidade do desenvolvimento da inteligência para viver, para superar perigos meio que imediatos do entorno, as pessoas ficam muito inteligentes. Você pega o caso dos antigos, eles eram inteligentíssimos, inteligentíssimos. Por precariedade que fossem o caso quanto a vários meios, eles eram muito inteligentes. Porque para sobreviver eles tinham que ter estratégia militar, eles tinham que ter manejo de coisas, eles tinham que saber. A astúcia dos gregos, gente, era assustadora. Você pega um detalhe simples para mostrar a inteligência dos antigos, porque era uma necessidade vital. Eles sabiam ver o céu. Por que sabiam ver o céu? Porque precisava. Para quê? Para sobreviver. Para saber chegar num outro lugar, para saber falar de uma coisa, para dar referência, para montar estratégia. Então assim, quando há uma necessidade vital, a gigantada inteligência cresce. Quem demonstrou isso ao seu modo foi o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa trata muitos personagens sertanejos, analfabetos do ponto de vista formal, mas inteligentíssimos, porque eles estão lendo. Eles estão lendo o quê? O sinal disto. É um bicho a tanta distância. Isto é chuva, aquilo é não sei o quê. Eles têm uma atividade muito grande de inteligência no sertão. O sertão é muito perigoso, viver é dificultoso, dizia a expressão do Reobaldo. O sertanejo que não for inteligente morre rapidinho, rapidinho. Então assim, como a gente está tendo uma fase de decréscimo das inteligências. Por quê? Porque a vida está confortável. Então, a inteligência não está tantas vezes atendendo a vitalidade. E aí ela vai ser degenerada, gente. A gente pode ter vício de escassez ou vício de abundância. Tá? Do mesmo jeito que hoje a gente tem crise de gente obesa, tá? Obesa. Por quê? Porque há oferta de alimentos suficiente. Então o pessoal fica obeso. Não é tanto mais só o problema de subnutrição. Com a inteligência acontece, o cara enche de bobagem a cabeça dele, em vez de pôr a inteligência no fluxo da vida. Ele enche de diversão, de subterfúgio, em vez de viver a vida boa, ele entra em labirintos. Então, muita questão essa situação, ver a inteligência como um princípio de vitalidade, para bem viver. Tá? Então, vamos ainda seguir. Inteligência. Função de vida, tem que restabelecer essa ideia de vida para mais do que a mera sobrevivência. Mas tem muitos sentidos coloquiais que normalmente as pessoas falam. Sentido mais comum, mais coloquial, ordinário do dia a dia de inteligência é identificá-la como habilidade ou competências. Pode ser habilidade de operar um equipamento, habilidade de bem falar em alguma situação, habilidade de resolver um assunto, de fazer um problema, de saber fazer uma pintura, de ter uma solução prática. Isso são habilidades, tá? E são habilidades que tantas, o cara é inteligente, olha só, ele sabe arrumar micro. O cara é inteligente, olha isso, aquilo, etc. Perfeito, são competências ou habilidades. Autocontrole, tá? O cara se controla, é um sentido lato de inteligência. Geração de dinheiro, o cara é inteligente pra cacete, olha lá como é que ele ganha dinheiro. Sabe ganhar dinheiro, é um sentido corrente. Capacidade de poder, prestígio, sabe exercer poder. Poder é um tipo de inteligência, gente, muito fina. Muito, muito fina. Entender o poder é uma coisa muito fina. Tá? Astúcia, também muitas vezes é chamado de inteligente o astuto,
que já tem aqui uma conotação um pouco pejorativa, daquele astuto meio velhaco, meio enganador, o cara que tem um papo. Racionalismo ou teorização, como que um sentido de inteligência que é abstrair, montar uma teoria explicativa das coisas. Não é só saber fazer, é saber fazer, saber explicar, tá? Alguma coisa assim. Tomada de iniciativa ou independência também tantas vezes é chamada de inteligência, às vezes como uma inteligência também afetiva, emocional. Ah, o cara tem iniciativa, ele lidera, tá? Aquela ideia que se fala muito hoje da empatia, etc. Amorosidade e felicidade. Claro, o cara é a coisa mais inteligente do mundo. O que é, gente? Amar. Isso mesmo. Amar, no seu sentido reto, não no sentido da paixão, não no sentido dos falsos amores. Uma pessoa muito inteligente é aquela que se rende ao mandamento do amor. Ponto. É um sentido espiritual fino. Se não amou, nada valeu a pena. Ponto. Isso. Não é nem que se não foi amado, é se não amou. A atitude mais inteligente. Claro que eu estou falando aqui num sentido muito profundo. E a cognição, que é boa parte do nosso viés hoje. Cognição é conhecer como um sentido amplo de representar a realidade em nós. Eu consegui colocar na minha consciência a realidade minha de forma objetiva. Uma coisa eu senti esta dor, outra coisa é eu entender que senti essa dor. Compreendo, conheço o que se passou na minha interioridade, na minha subjetividade. Objetivizo esta subjetividade, o que aconteceu com esse, o que se passa nas coisas, até chegar a um patamar de concentração. Eu ordeno a minha compreensão concentradamente. Todos os pontos convergem dentro da minha dimensão vivencial. E eu consigo ver objetivamente as coisas, os fluxos, tal, etc. Que é o que a gente vai dar um pouco mais de atenção. Todos esses sentidos aqui têm seus acertos, suas limitações, seus vieses e etc. Mas vou deixar claro o que a gente vai trabalhar. Mas é difícil falar do assunto, vamos falar de inteligência. Para pessoas, inteligente é obedecer. O inteligente é bajular. Ele está colocando um interesse, um utilitarismo nessa inteligência. Então, o sentido aqui realmente pode ser amplo. Vamos falar um pouco da etimologia da inteligência. Sempre que você se ocupa de um assunto, busque as pegadas etimológicas, que elas sempre enriquecem. No mínimo, elas agregam valores interessantes ao entendimento. Isso é a observação já de Aristóteles. Aristóteles já dizia isso, siga as pegadas etimológicas sempre. Na etimologia de inteligência, latina intelligere, ler, captar por dentro, penetrar e eleger. Ler por dentro. Sei lá, pegar uma coisa aqui, tem uma caneta aqui. Ok, isso é um fato bruto. É uma percepto a caneta, mas pode ser lido. É um presente, é uma arma, é um adorno. Pode ter uma grande dimensão semântica aqui, que eu tenho que penetrar no sentido disto. Seja subjacente, seja relacional, intencional, conteúdo. Então assim, é de coisas sutis que se fala essa leitura, tá? Sutis. Para quem sabe ler, um sim ou um não quer dizer coisas muito diferentes para quem não sabe ler, você entende? No sentido grego, tatike, onde vem depois até a expressão tática, pôr em ordem. Então há coisas aqui acontecendo, eu tenho que pôr em ordem, ordenar, resolver. É muito associada à função de semântica, que é o pé latino, com a seção de ordem, que é a grega, tá? Para que eu bem leia, para que eu bem eleja um sentido, uma interpretação, isso aqui é um presente, isso aqui é uma ameaça, isso aqui é um deboche, ou isso aqui, não, simplesmente uma casualidade que a caneta está aí, tá? Eu tenho que ter alguma ideia de ordem, como eu falei, do entorno, do contexto, de outras referências que eu posso trazer para cá e etc. Então, inteligência sempre está ligado a semântica e ordem. Vou falar rapidíssimo aqui, porque o tempo é curto. Mântica era uma atividade
de profecia ou de adivinhação no mundo grego. Ah, passou uma ave assim. Ia se perguntar para o oráculo ou para um sábio o que aquilo quer dizer. Porque as coisas são sinais. Há de saber por trás dos sinais o que é. Então era mântica, era essa atividade de adivinhar esses sinais, o que significava. Depois veio a expressão semântica, como a capacidade de interpretar. Eu tomo uma decisão, tá? Eu leio, eu decido se isso aqui é um presente ou se isso aqui é uma arma, tá? E dependendo do meu grau de inteligência. Claro que eu posso fazer, não consigo interpretar errado, interpretar absurdamente ou interpretar certo. Tá? Mas isto, por sua vez, depende de uma ordem que pode ser num nível mais micro, num nível mais macro, tal. E também a variar o meu perfil, minha capacidade intelectual. O quão inteligente eu sou, eu entendo que a ordem é obedecer ao chefe, cegamente. Dependendo da minha inteligência, eu sei, não, o chefe aqui não sabe nada. Eu consigo pôr as coisas, visualizar as ordens intricamente numa ordem. Isto é diretamente ligado ao sentido de ser inteligente. Tá? O sentido clássico de inteligência é a capacidade de apreender a verdade. Ou seja, eu leio, pego os sinais possíveis, pego os sentidos, elejo entre os sentidos possíveis o correto, que seja o verdadeiro, a partir desse senso de leitura, decisão e ordem, e me vinculo com a verdade. Ponto. Eu inteligi uma coisa, quer dizer, eu apreendi esta verdade. Ponto. Só que no sentido antigo, essa verdade não é uma verdade meramente abstrata, não é uma verdade meramente mental. Não confunda o inteligente com o meramente mental. Muitas vezes hoje se usa o intelectual num sentido de mental. Ah, faço um raciocínio, eu acredito no raciocínio, mas às vezes não acredito na percepção. Às vezes não acredito numa intuição de afeto. Por quê? Porque eu não consigo dar uma explicação. Mas eu tenho um nível de entendimento que eu peguei. Então, mas como eu não racionalizo no sentido do logos, tantas vezes eu falo, então isso não é inteligente. Tá? E isso tem muito mais a ver com a dimensão dinâmica que eu falei, que é a questão do insight. O insight, por exemplo, tem demandas intelectuais finíssimas, que de repente surge um clarão de um insight intuitivo, seja um insight quando é uma grande sacada de algo externo, seja uma epifania quando é sobre mim, é uma posse de verdade de repente. Tá? E somos mais inteligentes quanto mais capturamos a verdade. Seja mentalmente, seja pela percepção, seja pelo insight, ou etc., seja pelos afetos. Tá? Como eu posso contemplar uma escultura e entender um monte de coisa? Posso ter uma experiência estética, e por causa da experiência estética, eu desenvolver entendimento, discernir coisas, por causa da experiência estética, não só racionalista, tá? Como muitas vezes se vê. Então eu sou inteligente quando a minha capacidade de verdade, de captura dessa verdade. Mas aqui que é a verdade, por sua vez? É a minha adequação, seja da minha mente, da minha alma, até a instalação na realidade. O que a gente está trabalhando aqui é muito mais a adequação. Eu adequo-me à realidade. Eu sou o sujeito da realidade. Tá? E no sentido, eu tenho que aceitá-la, reconhecê-la objetivamente. Não sou eu que invento a realidade, eu descubro. Esse é o sentido clássico. Tem filosofias modernas que questionam isso, porque eu não adiro, tá? Mas, enfim, essa é uma situação. Eu posso desde adequar-me, no sentido, entendo o que é, conformo minha mente à recepção. Em termos de virtudes, isso é chamada a virtude da humildade, e eu me instalo. Aí já tem um elemento mais de entrega, quase um elemento de experiência mística, em certos sentidos, tá? O místico se instala dentro de uma ordem. É irracional? Não.
que é um nível muito fino de realidade. Tá? Não é a zona que a gente vai entrar aqui, o próprio princípio instalador, tá? Neste espaço que a gente está falando aqui de elementos estáticos da inteligência. Bom, falei de alma, tá? E existiu. A ideia de alma é muito antiga, muito antiga. Eu não sou reducionista de reduzir a inteligência à operação cerebral, operação material, etc. O que não quer dizer que eu sou contra isto, o que não quer dizer que eu não reconheça valor nessa abordagem cerebral, neurociência, etc. Mas eu não vejo nenhum conflito entre ambas as abordagens. Ao contrário, eu vejo relações que se complementam. Dou como registro aqui uma questão seríssima. Eu estudo metafísica, fiz mestrado na metafísica de Aristóteles sobre as 10 categorias de Aristóteles. Que Aristóteles montou essa abordagem faz 2.500 anos. Que as coisas devem ter 10 categorias. Essas, como as coisas são e também como as coisas são pensadas. Hoje a neurociência chega a 10 tipos de operação. Por exame no cérebro, agora mexe nesse lado, mexe aqui. Coisa que Aristóteles, que não sabia a função do cérebro, chegou a conclusões 99% parecidas. Então você vai verificando como há uma convergência. O nome disso é isotopia. Quando por abordagens muito diferentes, chegam-se a conclusões muito parecidas. Iso de iguais, topia local. Chega-se mais ou menos ao mesmo local, vindo de abordagens muito diferentes. Eu não sou um conhecer profundo de neurociências, tá? Conheço, dois bebazinhos das coisas, tá? Mas em tudo que eu esbarro, eu vejo mais confirmação, tá? Mais complementação, tonificação para andar junto com a filosofia clássica. Não vi nada gritante aí de disparates, tal, até hoje não. Platão tinha distribuído da nossa alma em 3. A alma é una, a realidade é una, tudo é uno, tá? E Platão tinha montado uma divisão em 3, mas esta divisão é uma divisão de explicação. A realidade é unitária, tá? Mas ele dividia em 3 para fins de entendimento, para fins de esclarecimento, etc. Inclusive como estratégia conceitual, já inteligente para inteligentemente dominar uma abordagem. Tá? Insensível, intelectiva propriamente dita e volitiva. A dimensão sensível tá muito debilitada hoje, feito eu falei. Como você vê, a gente não sabe ver o céu, né? Não sabe ver o céu. Tá? Os caras tinham percepções muito grandes. O imaginário das pessoas está excessivamente pobre, muito mais pobre que o dos antigos. Isso tudo está dentro do sensível, como eu vou decompor. O sensível implica algo concreto. Tá? Há uma concretude em algo. E que eu estou assumindo uma percepção, uma imagem de um percepto que não esteja aqui. Intelectivo é um abstrato. Eu vejo 2 cavalos, agora eu vejo 4 cavalos. É uma coisa sensível. Dobrou o número de cavalos. Intelectivo, 2 mais 2 é igual a 4. Ok, mas o que é o 2? 2 o quê? Cavalo, cebola, laranja? 2 mais 2 é igual a 4. Um raciocínio. Ele é completamente abstrato. Tá? O sentido intelectivo dos antigos tem boa parte comum com o sentido da lógica formal atual, mas não no quesito dialética e no quesito busca de causas, que é o que a gente vai falar um pouco para frente. Tá? Mas ainda a zona dos antigos está mais perto de hoje. Volitiva aí. Volitiva é vontade. Aqui é o afeto, no sentido da afetividade. O sensível também é afeto, mas ele envolve alguns elementos um pouco brutos ou um grau menor de elaboração. Na volição, que é a nossa vontade, ela é um entrosamento entre afetos interiores e pensamento. Para bem pensar, eu preciso ter um afeto que coordene isto, senão eu não penso bem. Eu estou mudando de uma posição, de um afeto para outro. Isso chama vontade. Uma das coisas muito duras aqui no curso de Trivium, tenho alunos do curso de Trivium aqui, não sei se dos alunos que estão aqui já passaram por essa altura da aula, porque é a última.
Esse é um grande problema. É muito forte, tanto que eu faço um atendimento nessa altura do curso. Que as pessoas podem descobrir que nunca tiveram vontade. Porque o sentido de vontade que nós trabalhamos hoje não tem a ver com o sentido de vontade que estava aqui em Platão, em Aristóteles, na tradição clássica. A gente chama hoje de vontade o que eles chamariam de mero desejo. Pego a maçã ou pego a banana? Pego esta coisa ou aquela? Escolho essa mulher ou outra? Vou fazer, não sei o que eu vou fazer na faculdade. Escolhi tal coisa. Isso são desejos, não são vontade. A vontade demanda muito mais do que o desejo. E nós podemos ter situações, demanda muita inteligência a força de vontade. Vontade é o máximo de nosso, tá? É o máximo. Inclusive eu canto aqui a bola. Por que o do Eureka lá do Arquimedes? Porque ele tinha uma força de vontade muito grande em resolver o problema do rei. Ele não tinha vontade em descobrir o princípio da hidrodinâmica, porque ele nem conhecia isso ainda. Mas ele tinha vontade de resolver um outro problema. E aí surgiu outra coisa, como subproduto. A vontade nos fertiliza, mas vontade é uma coisa difícil de ser entendida tantas vezes. E às vezes aqui, até no curso, a pessoa descobre, eu nunca tive vontade. É muito comum, vidas inteiras que viveram sem ter vontade de nada. Eu vou explicar um pouco a vontade mais avante, mas a vontade é uma força de ordem interior sobre os nossos afetos. Esta mão quer pegar isto, e esta vai fazer, não. A vontade é árdua. É algo árduo, com um senso de autoexigência, com autodeliberação, e expressão para mim mesmo do que eu estou fazendo aquilo. É um elemento altamente reflexivo, que conflita meus afetos, eu faço um juízo e dou uma ordem para eu cumprir, e eu tenho a força de cumprir. Por isso que vontade é força. Tá? Então a alma é composta dessas três faculdades, segundo Platão apontou, que Aristóteles ratificou, que Agostinho também, mexe um pouco aqui, um pouco ali, mas esse foi a tripartição da alma. Sendo que nessa tripartição, o mais valoroso, num certo sentido, é justamente a vontade humana, que é um elemento espiritual nosso, tá? E um núcleo duro desta dimensão do espírito. Afetos, espinha dorsal da inteligência. Nada chega ao nosso intelecto sem passar pelo nosso corpo. Só que foi um salto da humanidade, da inteligência da humanidade, uma intuição absurda que Aristóteles chegou, gente, há 2.500 anos. As pessoas vêm dizer hoje, mas tem que educar os afetos, se não educar os afetos não é inteligente. Aristóteles sabia disso. Aristóteles sabia disso e estava careca de saber. Entre as coisas que emburreceram o mundo, é achar que existe uma separação do corpo do intelecto. Da mente e da matéria. Tipo bobagem, ignorância. E, enfim, veja bem, ele mesmo está mostrando a inteligência numa situação vital. O que não reduz a inteligência a um fator material. Não reduz a inteligência a um fator orgânico. Ele é orgânico e metafísico. A dimensão da metafísica dos antigos não é que existe um mundo físico e existe um mundo metafísico. Tudo que é físico é metafísico também. Tá? Você vai ter um elemento, tá, físico e metafísico na inteligência. Ambos. Tá? E tem essa dimensão dos afetos. Então, a questão assim, nunca ignore a questão afetiva. Se a pessoa está em desordem afetiva, e você querer que ele fique inteligente, olha, na boa, não dá, né, gente? E, enfim, vou fazer um pequeno registro aqui. Eu comecei há pouco mais de um mês a fazer um trabalho de terapia por sonoridade, com panelas tibetanas, tigelas tibetanas que são colocados sobre o corpo. Como essa ordenação dos afetos aumenta a minha inteligência. Há alguns anos atrás, até foi que eu conheci num contexto desse, do Fabrício que está conosco aqui, fiz um trabalho de ordenação afetiva no movimento humano pela dança. Também isso é um grande impacto. Então assim, há um vínculo entre o físico, o orgânico e o intelectual no sentido fino, inclusive, porque ele prepara as condições para a vontade operar. Bom, trivium.
Nosso tema aqui é a inteligência e como que o Trivium mexe nisso. Trivium é um assunto que eu falo muito aqui, provavelmente todos aqui conhecem, mas eu preciso fazer um comentário. Agostinho deparou com um problema no século IV, que as pessoas liam as escrituras e chegavam a conclusões estúpidas. Que ler a escritura conduzia as pessoas a fanatismo, a interpretações mais estúpidas impossíveis dos textos que eram para ser santos. E ele concluiu que precisava montar um esquema de estudo preparatório para que as pessoas lessem os textos sagrados, as escrituras, de maneira inteligente. Então ele montou uma abordagem, que são as artes liberais, para aqueles que querem ser livres. Liberal é de liberdade, no sentido metafísico do termo. Para aqueles que querem ser livres, ele montou as artes liberais, que recebia, então, as pessoas em dois grupos, dois esquemas. O esquema do Trivium, que era o primeiro, que era um Trivium de 3 vias de progressão da inteligência pelo cultivo da linguagem. Desde Platão, já se fala expressamente que a linguagem, ela tem esse misto físico e metafísico. Nós temos que cultivá-la para ter uma boa ordem física e para nos estabelecer uma condição de acesso metafísico pela linguagem. Então o Trivium era o primeiro conjunto de disciplinas que cuida da linguagem, cuida do sujeito, da consciência, do eu me entender, do eu entender como eu entendo. E é isto que vai ser um aspecto saliente da inteligência que eu vou pôr aqui. Tá? E depois tem o Quadrivium, de 4 vias que eu vou ver o mundo: aritmética, geometria, astronomia e música. Tá? E, enfim, então essa era a ideia dele, que precisa ser inteligente, inclusive para ler os livros sagrados. O problema é que não mudou, né? Não mudou até hoje o problema. Ao seu modo, ele já estava deparado lá com analfabetos funcionais, que são fanáticos religiosos. Tá? São a mesma coisa, são farinha do mesmo saco. Aí o cara pega a literalidade de uma coisa, seja por falta de inteligência de interpretar, seja porque tem uma desordem de afeto, seja porque tem uma lacuna na imaginação. Sabe, enfim, a gente vai ver aqui na decomposição dos elementos isso. Então, ele montou esta abordagem. Aí uma frase minha: eu penso que o Trivium, conforme proposto por Agostinho, é uma paráfrase do aristotelismo e a outra isotopia. Por que isso? Porque Agostinho conheceu muito pouco Aristóteles, muito pouco mesmo, até conheceu, tá? Até no Confissões ele faz alusão a categorias de Aristóteles expressamente e tal, mas não conheceu todo a obra aristotélica. Só que ele chegou a conclusões do que seria uma educação da inteligência, que é muito similar à que está em Aristóteles, muito similar. Então, assim, eu não sou um grande conhecedor de Agostinho, claro que eu já estudei Agostinho, mas eu conheço muito melhor Aristóteles. E como nesta zona de assuntos a convergência é muito grande, eu me sinto muito confortável nesse trânsito. As diferenças filosóficas de Agostinho e Aristóteles não são exatamente aqui na questão da cognição. Tem elementos teológicos, na cosmovisão, aí já tem algumas diferenças de fim na metafísica para frente. Tá? Mas no horizonte aqui do que a gente vai trabalhar, há muito mais convergência. Por isso que o conteúdo que eu extraí aqui é síntese das 2 obras de decomposição da inteligência, o De Anima, de Aristóteles, e o Potência da Alma, de Agostinho. E convergem, viu? Alguns dizem que Santo Agostinho estudou mais Platão. Sim, sim, ele expressa isso, ele estudou Platão. Aí tem uma tese que ele só conheceu o Timeu de Platão. Mas de tão genial que é Agostinho, que só tendo conhecido uma obra de Platão, ele entendeu Platão inteiro. É aquela questão, gente, uma pessoa inteligente, com poucos dados, captar a ordens diversas. Você fala com uma pessoa muito inteligente, ele pega um dado, lê um livro de Platão e entendeu Platão inteiro. Você pega uma pessoa medianamente inteligente, tem que ler Platão inteiro e não entende Platão inteiro. Você pega uma pessoa não inteligente, pode ler o quanto for que não vai entender. Entenda? Essa é a questão. Aí você vai vendo as diferenças de inteligência, tá? De leitura e decisão e captura das ordens.
seja ver ordens para dar sentido, ou de alguns sentidos derivar as ordens, por conclusão. A gente vai ver esse processo aqui avante. Abordagem da alma no trivium. Tal como Platão tinha dividido em 3 a alma, o trivium, 3 vias, são 3 vias porque são 3 as grandes potências da alma. E a cada potência da alma urge associar uma disciplina própria. Disciplinas que, novamente, são disciplinas relacionadas a uma divisão entre essas disciplinas esquemática, tá? Para funcionar melhor, etc. Mas a alma é una, a inteligência é una, nós temos que ter essa unidade. Foi dividido em 3. As cores aqui representam. O amarelo é a nossa potência intelectiva, onde vai ser o trivium guarnecido da lógica e da dialética, que vão ser elementos de fomento, cultivo e tonificação da intelectualidade. É amarelo porque representa o sol, é a luz, é quem tem condição de julgar. Para julgar tem que ver com clareza, ou também tem o sentido de iluminar. Quando a gente entende, e esta operação do entendimento é lógica dialética discursiva, com uma iluminação. E aí essa cor do amarelo. O azul, que é a gramática, porque a gramática, ao contrário do sentido de hoje, não ao contrário, mas mais amplamente que o sentido de hoje, o sentido de hoje de gramática é um sentido normativo. Que gramática é a abordagem normativa da linguagem. Para um antigo, antes de tudo, a gramática é a experiência da percepção. E perceber coisas é prazeroso. Há um prazer em ver. Aristóteles fala que o maior prazer nosso é ver. Nós gostamos de ver. Tá? Do tato e etc. E por isso o azul. O azul é um tipo de prazer. Tá? É um prazer como um prazer leve, um prazer de maravilhamento, de êxtase, de um tipo de gozo. Tá? E a gramática, então, se ocupava da percepção. Tá? E que é a potência lá que Platão falava da sensibilidade. E o vermelho é a retórica de uma afetividade que conduz à vontade humana. É vermelho porque é intenso. O tipo de afeto aqui da retórica é de intensidade, vontade. Quando você tem vontade, é algo intenso, você está forte. Tá? Há uma força que tem que ser conduzida, drenada para algum lugar. Tá? E aí a questão do vermelho. Então ele compôs este conjunto. Cada uma dessas disciplinas é vista nesse seu sentido pedagógico, prático, orgânico, de ensinar, mas elas vão levar a aspectos transcendentais. A lógica, por sua vez, é uma operação do pensamento certo, aqui, mas ela tem um transcendental metafísico que lhe orienta, que é a verdade. Verdade assumida como um bem transcendental metafísico. Por sua vez, a sensibilidade vai se ordenar, a juízo, a educação desse afeto, da percepção, etc., vai se ordenar para um senso transcendental de beleza. E aqui, a vontade que vai ser educada, esse domínio dessa gestão desses afetos, mediadas por uma decisão racional, tá? Que vai ter que ser cumprida, se orienta, por sua vez, por um transcendental da bondade, a boa vontade. Tá? E a somatória entre verdade, bondade e beleza dá o amor. Uma pessoa inteligente, na concepção do trivium, é uma pessoa desenvolta harmonicamente em todas essas dimensões, de tal maneira que ele tem força para amar. Que no caso que a gente está tratando aqui é sinônimo da liberdade. Por isso, artes liberais. A pessoa pode ser livre. O amor sempre foi entendido como a maior liberdade humana, porque o amor é dar. Dar é o máximo de liberdade que você consegue fazer.
que é renunciar ou dar ou entregar. Você precisa ter muita força para fazer isso. Tá? Inclusive, este é um vencimento, inclusive, de si. E que você precisa de fina inteligência, de ascese, de crescimento deste orgânico para o metafísico para entender que dar é melhor que receber. Ponto. Isso é uma dimensão que você precisa de alta inteligência para entender. Porque nos níveis meramente utilitaristas, não dá. Você só é forte nesse sentido quando você tem uma orientação transcendental. Do contrário, tua inteligência está operando naqueles utilitarismos, na habilidade, na retenção, no ganhar dinheiro, no fazer isso, etc. Tá? Mas ela não entra na contemplação. Tá? Uma pessoa que faz essa ascese, ele tem uma contemplação. O que ele contempla? A própria liberdade. Isso numa dimensão mais filosófica. O que ele contempla, se for falar em termos mais religiosos, como cristão? A graça. Tudo é de graça. Eu estou maravilhado que tudo é de graça. Aconteça o que for, eu continuo achando graça. Eu consigo entendendo a criação. Tá? E isso é o máximo de inteligência que eu posso ter e que se expressa em atos de amor, etc. Só que para amar eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que separar o verdadeiro do falso. Tenho que separar o feio do belo. Tenho que separar o maldoso do bondoso. Tudo atividade fina e inteligência, gente. Tudo atividade fina e inteligência. Tá? Tem que ser desenvolvida. E quais são esses elementos? Falei das disciplinas, um paralelo entre essas disciplinas e a alma. Vamos ver esses elementos internos. Lá no cabo vamos falar sobre isomorfia, que é o paralelo dessa alma e a estrutura da realidade. Na gramática, e aqui tem antes de decompor, aqui é o ponto alto desta apresentação. Mas aqui eu tenho que falar que este é o curso de Trivium. Aqui tem alunos do curso de Trivium que podem até fazer algum comentário aqui, conforme for. É isto que o curso de Trivium propõe. Eu explico para cada aluno, no atendimento pessoal, essas 11 faculdades, que são naturais que todos nós temos. Cada qual de nós já tem isso daí. Agora, pode estar mais tonificado, uma do que a outra, etc. Tal. A pessoa será inteligente quando este conjunto for razoavelmente harmônico. É óbvio que vai ter faculdades como dons próprios de cada um, mais fortes uns dos outros. Mas não pode ter um absolutamente débil. Senão a gente cai num reducionismo da inteligência. Como se fosse apenas uma habilidade. O cara sabe fazer uma coisa, por quê? Porque aquela tipo de inteligência de um substrato que está tonificado, mas o resto ele não tem. Se ele tiver um ponto absolutamente debilitado, ele não é inteligente. Dentro desse sentido que eu estou dizendo aqui. Ele não é uma pessoa que vai poder andar de maneira plena, vai andar de maneira manca. Tá? Não pode se dizer. Então assim, no curso eu vou mostrar que a proposta é a pessoa compreender esses elementos, que são elementos estáticos, mas que eles vão ser para depois interarticulá-los. Se eu vou na academia, gente, eu vou treinar braço, vou treinar alongamento, vou treinar ombro, o que for. Depois eu vou pôr isso num movimento dinâmico, vou pôr num esporte, etc. É a mesma coisa aqui. Vamos decompor, trabalhá-los isoladamente e depois pôr no centro conjunto. Cada elemento aqui se tonifica pela linguagem. Há uma abordagem de linguagem para cada um disso. É o cultivo da linguagem correta que vai desenvolver isto. E depois também é a linguagem que vai interarticular todos esses elementos. Tá? E obviamente eu não estou falando de linguagem meramente no seu sentido normativo. Falar certo porque é regra de falar. Tem que falar certo, tem que escrever certo. Mas para perceber desta ortodoxia os elementos que interessam. Na concepção corrente, fala-se demasiado de linguagem como um elemento de comunicação. Tanto que fala-se uma excrescência, se se comunica tudo bem. Não.
A linguagem, nessa concepção clássica aqui, muito antes de ter função de comunicar, ela tem uma função de constituir. Você deve bem cultivar a sua linguagem, com a clareza que este cultivo implica a sua constituição inteligente. Aí o que a gente faz? Mostra isto. Ao longo do programa a pessoa vai entender o que são precisamente essas faculdades e vai ter que julgar-se, tá? Vai ter que julgar-se como que ela está com respeito a cada uma delas. O julgamento é da pessoa. O trivium não implica a prova, não implica exame, não. O trivium é uma facilitação para o indivíduo, para que ele ache o que está nele lá. Não, isso aqui não há nada artificial aqui. Uma pessoa eruditizada, uma pessoa simples opera tudo isso aqui. Só que ela não tem clareza que está operando. Igual eu vou andar daqui até ali, eu não tenho clareza exata da minha fisiologia, como você pegar um fisioterapeuta que vai dizer, ó, pôs o pé, depois o eixo, o centro de gravidade foi para cá. Enfim, depois que um fisioterapeuta te explica como você anda, você percebe um monte de coisa no seu andar. Mas você já andava. Com a inteligência nesse sentido amplo, aqui é a mesma coisa, está tudo operando. Mas você não está entendendo, às vezes está incorrendo num vício aqui, igual o cara que está andando com vício. Ele não sabe que tem que mudar uma postura aqui, mudar uma postura ali, que isso, aquilo e etc. Vai mudar. Na hora que ele aprende a corrigir uma postura, mexeu todo um conjunto. O cara mexeu na postura daqui, que mudou o fluxo dinâmico de outra coisa, aí o fôlego muda, a elasticidade. Com a inteligência é a mesma coisa. Às vezes é um gargalo, um elemento aqui que você desarma e outros expandem. Tá? Esse é o raciocínio. E é a pessoa que tem que se julgar. Ela que tem que avaliar o que ela está bem, o que ela não está bem. Mas tem que ter clareza. Tá? Então a ideia era essa clareza. Isso é o que o trivium fazia. Depois que você aprende esse esquema aqui, não é algo que apenas você vai usar em si. Eu tenho muita facilidade, em certa forma, eu estou há anos aplicando isso aqui, eu converso com alguém e eu avalio a inteligência desse alguém. Avalio. Eu consigo sacar pelo tipo de construção sintática, pelo tipo de abordagem que a pessoa tem, eu consigo sacar como que é a inteligência dela, como é que é a intelecção. A gente vai chamar de intelecção todas as operações desses ajustes da inteligência da pessoa. Que é a minha função ajudá-las nisso. Quando eu encontrava um preceptor, um aluno com um preceptor do Trivium, ele fazia isso. Ele tem um encontro com o aluno e explica, ó, tua intelecção é assim, por isso nós vamos mexer desse jeito. É o que a gente faz aqui no curso. Eu entendo, de certa forma, instigo, faço alguns feedbacks, a pessoa se julga, eu ajudo ela a trabalhar. Vamos trabalhar um gargalo aqui de você na deliberação. O que mais tem aqui? Imaginação pobre. Nós estamos tendo uma epidemia de imaginação pobre. Expressividade. Nossa, como as pessoas têm dificuldade de expressar. Deliberação quase não existe, entende? Mas assim, você vai descobrindo, conversa com as pessoas, descobre os gargalos e vai adequando o programa, tem que ser individual. Tem um programa conjunto, obviamente, de elementos que a pessoa tem, para eu saber o que ela tem, mas aí eu tenho que orientar este processo da inteligência da pessoa. Tá? Isso é o crime. É orientar, ensina-se, mas mais do que ensinar, do que instruir, é orientar o camarada na descoberta da inteligência dele, como concretamente ele é, para que ele trabalhe isso ao longo, muitas vezes, de muitos anos. O cara termina um programa com essa planilhazinha, gente, tem que ficar para sempre. O cara lê, relê, 1, 2, 3 anos isso. Tudo que ele faz, puxa, ali eu fiz um julgamento e errado, por quê? Porque eu estava com imaginação ruim. Puta, eu não levei em consideração a proporção de tal coisa. Não era o meu afeto que estava assim e o afeto do outro estava assado. Não, aquilo não foi uma deliberação. Ele tem um guia para ficar refletindo sobre o próprio inteligir dele. Ponto é esse o propósito. Ponto. Então, nas disciplinas, para falar rapidamente o que é a apresentação
de cada uma das disciplinas, a percepção e a imaginação que estão aqui em azuis, são azuis porque vem da gramática. O percepto, perceber é ver, sentir, tocar, os sentidos. Uma pessoa desgramaticalizada, ela tem percepção muito baixa. Pega uma pessoa desgramaticalizada, ele vem aqui na minha sala, e aí, o que tinha lá na sala? Não, a sala lá. Não, tinha umas coisas lá. Ele não tem uma percepção acurada. Uma pessoa que chega aqui bem gramaticalizada fala, a sala era retangular, lá no canto esquerdo tinha uma planta em cima do não sei o que, o tapete era desse jeito. Ele viu, ele pôs em ordem, ele pôs em sequência. Ele tem critério para registrar essas coisas. Se ele bem percebe, da boa percepção pode vir a boa imaginação, tá? E porque a imaginação tem elementos da memória e da projeção. Então, mas o primeiro grau, a primeira questão da inteligência é você desenvolver a percepção. Quando você pega esse caso, os caras viam as estrelas, eles percebiam. A gente não percebe. A gente não percebe. Sim. Nós temos um estoque de distrativos. Ah, como quero melhorar a minha percepção? Direto eu chego para você vê televisão? Tem que parar de assistir tanta televisão. Tem muitos estímulos, assim, tá, aleatórios, muita luz, tem que parar. Tudo que você quiser desenvolver na vida, primeiro você tem que purgar o que distrai, o que afeta, para depois ir cultivando. Ah, quero perceber melhor. Perfeito, leia, faz experiência estética, vai ver escultura, vai ver coisa, vai ouvir com atenção, gente, você não consegue mais ouvir. Tudo isso aqui é exercício de percepção, né? E isso é gramática, a experiência estética. Falar direito, construir todas as frases. Fui no cinema de carro. Fui ao cinema no carro. Ponto. Você tem que construir as frases com sentido mais escorreito. E isso vai colocar. Saber falar, parafrasear os assuntos, etc. Tudo é exercício perceptivo. E a imaginação? A imaginação é uma percepção emprestada. É a condição que eu tenho de ver algo, um percepto. O percepto sempre é concreto. Eu posso ter algo concreto que não está aqui. Então, por exemplo, vamos agora ao litoral. Estamos nas Bahamas, tá? Estamos nas Bahamas. Tá, estamos tomando Campari. Nós sabemos que isso não é verdade. Mas boa parte de nós já imaginou uma praia, uma cadeira, uma onda, um garçom servindo Campari. Outros já imaginaram até uma bela companhia com Campari. Mas nós temos a imagem. Nós estamos construindo a imagem sem o percepto estar aqui. Boa parte da nossa... Aqui é uma progressão, eu tenho que bem perceber para bem imaginar. E eu tenho que bem imaginar para bem conceituar. Quando eu consigo criar aspectos concretos, fantasiosos, no sentido, não no mau sentido, mas como chama-se fantasma, como não está aqui, é imaginário, como daí vem o termo fantasia também, mas com pertinência, com adequação e com criação minha. Isso me desenvolve muito. Eu leio o romance. No Castelo da Rainha tinha uma torre assim. Eu já construí um castelo imaginariamente, construí a imagem de uma rainha, a cama da rainha, a voz da rainha. Tudo isso é imaginação, tudo isso é concreto. Ainda, claro, imaginariamente é concreto. Mas tem você que põe a cor, você que põe o timbre de voz, etc. E a memória é isso. O jeito que a gente memoriza, na medida quanto melhor a nossa imaginação, melhor a nossa memória e mais fidedigna ela é. Ou a gente se perde na instabilidade imaginária. Quanto mais você tem capacidade de imaginar, mais você cria, porque você consegue pegar informações truncadas e preencher elementos, tá? Com imaginários razoavelmente educados. O imaginário pode ser mal educado também.
você pode provocar a pessoa só coisa ruim. É o funk. Porrada, tiro, gravidez precoce e isso, aquilo. Você tudo faz a pessoa construir níveis de possibilidades de experiência muito baixos. Porque pela imaginação, a percepção é a experiência direta. A imaginação é a experiência emprestada. Tá? E você pode ter boas ou más experiências imaginárias. Tá? Nós estamos imaginando, o sonho é uma imaginação. Então isso tem que ser educado, esse imaginário. Nosso imaginário está muito pobre. Muito pobre. Tá? E aí, porque os imaginários estão debilitados, as funções seguintes vão estar muito pobres também. Se você tem razoavelmente a gramaticalização feita, você pode entrar no abstrato. Para que o abstrato seja bem elaborado, você tem que ter a razoável posse do concreto. A atividade de conceituar às vezes é muito difícil. Qual o limite de um conceito? O que exatamente é conceituar? Tá? Dizer uma coisa geral, do concreto ao geral. A gente estuda aqui a história da Helen Keller, que era uma pessoa que não conceituava, ela não tinha cognição. Ela passou a ter cognição, ela conta a experiência dela. Então, a dificuldade de fixar limites nos conceitos. Então. Julgar e raciocínio são operações formais, um computador faz também. De um modo geral, o julgamento e o raciocínio não é frequente eu ter problemas aqui com pessoas com debilidade nisso. Já teve, mas não é o muito comum. O julgamento é julgar, é associar um conceito com o outro. Claro que tem que dar uma atenção, óbvio que tem que dar atenção nisso. Fazer julgamentos isto com isto, o vínculo de sujeito e predicado. Gente. As pessoas não sabem, as pessoas aprendem regras práticas, como é que divide sujeito e predicado, mas não entendem que é um julgamento aí. Tá? Raciocínio, também, os tipos de raciocínio. Raciocínio é, a partir de alguns julgamentos, eu extrair outras conclusões. Que outras conclusões são razoáveis, que conclusões são fortes, que conclusões são absurdas. Só que há um contraste muito grande aí, muitas vezes, o julgamento e o raciocínio são perfeitos. Só que não tem senso de proporção. Porque no senso de proporção que deu gargalo, lá com o imaginário, com a percepção. Senso de proporção, gente, você fala uma coisa, fulano não é bom. Ele é absolutamente maldoso. Não, tô falando que ele não foi bom nisso, naquilo. Gente, tá muito difícil ter senso de proporção. Vicente é um cara legal, não quer dizer que eu sou santo. Ponto, gente. Vicente é tal coisa, é uma forma do é. O que isso quer dizer? Tem que julgar isso num limite, que está dentro de uma proporção. Sabe? São coisas assim, busca de causa, gente. Busca de causa é um absurdo, como as pessoas estão obtusas nisso. Eu trabalho demasiado aqui com o assunto do analfabeto funcional. O analfabeto funcional não é uma causa de baixa inteligência, é um efeito. É um efeito. Tá? A causa disso daí é uma renúncia da liberdade. No sentido que Platão, Aristóteles, Agostinho já sabiam aqui. A pessoa não tem vontade. Ponto. Então a inteligência diminui. Só uma mudança de nexo de causa e efeito faz toda a diferença. Toda a diferença. Quer ver um negócio assim? Este homem ama essa mulher. Ele está atrás dela. O que isso quer dizer? Que ele ama essa mulher, então ele vai atrás dela. Isso seria um ato de vontade. Um ato deliberativo e muito forte. Ou não. Ele ama porque ele é apaixonado, porque ele tem desejo, pessoal. Ele deseja. E, portanto, ele racionaliza que ama. Só isso ia ter uma diferença gigante. Só que isso tem uma concepção... Muitas vezes é difícil. Você vê duas coisas juntas, mas qualquer causa, qualquer efeito. Saber formular um discernimento entre a causalidade é muito difícil. Demanda muita atenção. E aí você precisa de tudo que já veio. Veja bem, precisa de tudo em tudo. Aqui tem uma ordem mais ou menos de um fluxo ordenado, mas é meio que vai ter que ter recurso de tudo, vai ter que ter leitura de afeto, deliberação, as expressões, a percepção. Mas você fazer um julgamento de uma causa, esta é a causa, isto aqui é efeito, é difícil.
Você tem que conceituar bem, julgar bem, raciocinar bem, perceber corretamente, buscar suportes do que não está claro pela imaginação, da imaginação razoável, então, etc. Então, sem ciência, conhecer os seus afetos. Se a gente não conhece nossos afetos, basicamente, aqui já é disciplinas retóricas. Saber que você está triste ou que você está angustiado faz muita diferença. Saber se você está ansioso ou você está com rancor também. Muitas vezes as pessoas não sabem esses discernimentos dos seus afetos. Você ter clareza sobre o gênero afetivo do teu estado para você avaliar o seu julgamento, os seus conceitos a priori, até a tua percepção. É indispensável, gente. Você não compreender minimamente, o cara chegar aqui para mim achando que ele tá com vontade, com desejo. Não, meu lindo, você tá carente. Exato. Mas apresentar você tem que entender um afeto de carência. Eu posso confundir um afeto de desejo, tá? de busca, de gosto, de prazer com carência, pode. Isso aqui é uma dimensão para estudar da vida, gente. Você tá entendendo? E o afeto do outro também. Isso aqui é disciplina retórica. Por que se estuda retórica no treino? Retórica é uma disciplina mal vista. A retórica se estuda para entender o esquema de persuasão, né? Como é que as pessoas agem, são persuadidas. Existe a má retórica, que é a picaretagem, persuade sem razão. As pessoas fazem coisas persuadidas sem ter nenhum entendimento do que elas estão fazendo. Você entende esse processo pelos afetos delas, inclusive, para que você ganhe clareza na irracionalidade humana. A retórica estuda uma dimensão do irracional, do ser estimulado, para desenvolver uma racionalidade e praticar uma boa retórica consigo. Você tem que compreender seus afetos dos seus interlocutores. Esse teu afeto, você tem alguma margem, você consegue educar-se afetivamente. Estou com um afeto, eu vou trocar por outro. Tá? Você pode trocar, dentro de alguns limites. Caso que eu tenho muito problema aqui, você fazer a pessoa trocar afeto de paixão, de desejo, eu quero, e ela é abusada, não adianta eu mostrar pro cara, é um abuso ali. Você tem que instalar um afeto de aversão em você. Não é uma operação meramente intelectual. Eu entendo que aqui, como mental, eu entendo que aqui há um abuso, então eu vou embora. Isso é muito ingênuo. Não, há um abuso, mas eu gosto da pessoa. Você vai ter que educar o teu afeto até a aversão. Tá? Tem que ter um julgamento equilibrado disso, tal, deliberado. Ter um estado de aversão para suportar a tua deliberação firme de ir embora. Agora, você não vai embora sem ter produzido em si, elaborado afetivamente esses afetos em você. Você vai ter que fazer autorretórica consigo. Isso é entender-se. Isso tudo está no conceito de inteligência. Tá? Eu tenho que deliberar. A deliberação. Como é que você sabe que alguém deliberou? Faz uma coisa com vontade. Primeiro que ele faz. Primeira coisa. Mas é firme ou está assim só um desejo? Não. Ele tem clareza da conta que ele está pagando? O cara quer perder peso, beleza. Então ele foi para academia às 7 horas da manhã todo dia? Até vai, bacana. Ele tem clareza do que ele está abrindo mão? Ele deixou de ir na balada na véspera, deixou de fazer tal coisa, deixou disso. Ele tem clareza de ponderar, de julgar, deliberei. Eu abro mão deste para este. Este custa isto. Há uma ponderação exata. É porque eu ponderei entre o valor deste bem e o valor deste bem que eu estou fazendo, mas não estou fazendo cegamente. Se eu estiver fazendo cegamente por um desejo, por um prazer, por uma coisa inconsciente,
Não é uma deliberação. Ponto. E aqui é uma questão forte. Muitas vezes a pessoa conclui que nunca deliberou. Vidas inteiras que nunca deliberaram nada. E chamam simples escolhas de deliberação. Tá? Isso aqui é a coisa mais inteligente nossa, saber por que deliberou. Bom. E a rigor você tem que educar toda essa inteligência, todas essas faculdades e mais, para deliberar bem o que é o seu destino, a sua vida, que aí é a questão da arte liberal. É para a tua liberdade. Mas você quer a liberdade? Você deliberou por ela? É uma escolha da tua vida efetiva a liberdade? Tem que deliberar e perseverar. Tá? Se não for isso, ela não vai se realizar, meus caros. E a expressão, como é que eu expresso isso? Tem jeito de expressar. Tem jeito de expressar tudo. Para nós e para as pessoas. Tem jeito, tem momento, tem oportunidade. Por quê? Porque os outros têm afetos. Porque os outros têm um processo de intelecção. Nós também. Próprias vezes nós temos que, para contar uma coisa para a gente não tem estratégia, gente, para contar para nós mesmos. Então assim, tudo isso é inteligência no sentido pleno. Uma pessoa em posse, tonificada dessas faculdades, com clareza sobre elas, pode ser dita inteligente. Dentro desta proposta do Trivium e etc. A ideia desta planilha, e ela pode ser divulgada, é para você maturar muitos anos, gente. Porque a partir disto você vai se desenvolvendo. Preciso melhorar minha imaginação. É um processo de anos. Literatura, contos, experiência estética, busca de causas, muito exercício, sem ciência, gente. Reflexão biográfica, meditação, ver os outros, deliberação, exame de consciência aqui imenso. Sabe, tudo isso aqui vai sendo desenvolvido, não é o curso de Trivium que te faz. Ele te ajuda, te orienta em algumas coisas que você vai trabalhar. Entendeu? Consigo! Que educação é autoeducação, gente. O que um facilitador tem que fazer é te dar uma mão, te dar algumas orientações. Mas depois o processo é seu. Tá ponto? Por anos. Intransitividade e contemplação. A pessoa que compreende os seus processos de inteligência, e nesse sentido a inteligência integrativa do ser, integrativa desta autoconhecimento, para eu me conhecer, eu tenho que entender, se conhecer como é que eu penso, como é que eu sinto, como é que eu expresso, etc. Isso me dá, independente de um proveito prático, que uma pessoa inteligente aprende rápido qualquer coisa, eu gosto da analogia com o esporte. Uma pessoa inteligente é uma pessoa com muito bom condicionamento físico, paralelamente. Então, se ele for jogar futebol, ele aguenta 90 minutos no campo. Aprende as regras do futebol, vai. Se ele for fazer escalada, ele aguenta. Ele vai para qualquer domínio prático ou funcional com desenvoltura de estrutura. Mas não é meramente o condicionamento físico que faz o cara ser um bom jogador de futebol. É a mão na roda, né, gente? Então assim, mas ela tem que ser buscada como em si, no sentido imediato, ela é intransitiva. Não, eu subo meu patamar de existência. No limite, para quê? Para contemplar o que? Tudo. Eu e tudo. Eu contemplo que a vida é de graça. Eu estou maravilhado de existir. Autoestima, ver a graça das coisas. E eu tenho a potência de me ver. Então, isso é intransitivo. Igual existe a metáfora da flor que abre. Por que a flor abre? No mínimo ela embeleza. Mas está melhorando o quê? O jardim ficou bonito. Se há um lugar bonito, porque é bonito, há impacto fino em tudo. Uma pessoa ordenada, centrada, reta, inteligente, ela impacta um ambiente. Se não for muito de fácil você ver isso, veja o oposto. Veja uma pessoa desconcentrada, em desordem, pessoa parasitária, de afetividade, ambiente baixo. Esse é um sentido, tá? Esse é um sentido que numa dimensão fenomenológica é intransitivo. Mas numa dimensão sutil é onde há efetivamente os efeitos. Onde
a contribuição igual o já-flor do jardim que abriu. Como a gente já falei lá, a gramática integra um senso de beleza, lógica e dialética a verdade, retórica a bondade. E a união de todos é o amor ou o ser. Para quê? Para contemplar. Contemplar não serve para nada. Então, para que serve a vida? Se você tiver que debater que contemplação não serve para nada, ok, você ouve, abraça e vai. Mas não dá muito para você debater. Exato. Não dá muito para você debater com a vida sísifica. Tá? Essa é uma discussão. E aí já entra num próprio processo de existência, de liberdade, etc. Eu quero aprender para passar no vestibular. Ok, não é o curto de trivium no teu momento. Ponto. Não é disso que a gente está falando. Eu quero decorar coisa. É outro assunto. Eu quero arrumar um emprego. Lugar na empresa. Não é uma questão aqui. Claro, se tiver a formação no trivium, você vai aprender as coisas do emprego, vai ter reflexão sobre isso de maneira muito fácil. Vai compreender de um modo geral algumas coisas. Mas não é funcional. E é por isso que ele tem que estar disponível a quem está buscando a intransitividade. Claro que nós não vamos, aqui não é nenhuma abordagem para mandar as pessoas para o mosteiro, mas você vai desenvolver esses bens, dessas potências, e você vai também funcionar no mundo de uma maneira própria. Tá? É muito comum, quando eu montei este curso, era para o buscador. Tá? Vem muito pai aqui, procura o curso, e alguns chegam, mas se ensina ensinar meu filho? Eu falei, não, diretamente não, mas a primeira regra que você tem que fazer para educar seus filhos é você ser. Você ser centrado, você ser equilibrado, você ter senso de proporção, você perceber, você falar bem, você julgar bem, você compreender o seu afeto, compreender o afeto dele, saber que tudo que você faz, você decidiu o que fez, que você expressou diretamente, perfeito. Só isso já mudou tudo. Não subestime a inteligência da criança. Não subestime. Ela está entendendo muito mais do que a gente pensa. E ela está entendendo quando está com interlocução com adultos que existem, ou adultos que existem flageladamente do ponto de vista psicocognitivo, etc. Você duvida disso? Veja como é que uma criança trata diferentemente o pai e a mãe. Naturalmente. Naturalmente. A criança saca a personalidade do pai, saca a personalidade da mãe diferentemente. Facinho. Facinho. Então não ache que a criança não saca a personalidade do pai. Saca? O que infelizmente acontece é que ela vai para a escola, vai para os ritos de socialização e aí vai virando uma criança genérica, num processo do mundo artificial que a gente vive. Mas na espontaneidade, enquanto a espontaneidade, essa inocência não é roubada, ela é muito mais inteligente. Você está entendendo? E está sacando, ainda que ela não tenha conceitos para explicar, não tenha suporte linguístico para isso, mas há efeitos que o pai está gerando. Nenhum pai precisa ser erudito para que o filho seja erudito. Mas faz muita diferença o pai ter ordenação afetiva, o pai ter ordenação de linguagem, ser centrado, ter concentração, muda totalmente. Projeto de educação da Casa da Crítica. Aqui, últimos card, a gente vai entrar em bate-papo. Processo de educação da Casa da Crítica começou com o curso de trivium. Depois foram agregando mais coisas. E tudo é um trivium maior. A raiz é a gramática. No chão, no fato. Tem que perceber o fato. Tem que filtrar ali. A raiz bebe, ela é a nutrição. Nutre do que seja bom. Filtra o que é ruim. O que é feio não tem que ser nutrido. Tá? Isto então é o chão. Ela faz a parte da gramática para bem imaginar e subir. A coluna é a cultura clássica, romana e greco-romana, essa coluna. Aí entrou o curso de trivium, que é greco-romano. Agostinho, um latino que montou, mas Aristóteles já tinha chegado aí. E vai sair o curso de ética clássica. O curso de ética clássica é o curso que vai trabalhar com aquela dimensão de que eu falei, que é a dimensão da perspectiva dinâmica da inteligência, que é aí a geração de insights, que é a capacidade de autoexigência, tá?
enfim, que vai se chamar curso de ética clássica, porque a ética no seu sentido antigo não é fazer o benzinho, é fazer o muito bem para si em primeiro lugar, no sentido amoroso, não no sentido egoístico, tá? Para você subir o teu patamar de exigências, portanto, prover, mas para tu ser forte, ponto. E em cima a Copa, que é a série Arte de Amar, que tem um formato que não é de curso, é uma série em progressão, já tem 2 trabalhos lá, alguns aqui que estão assistindo eu vejo que já conhecem. E esta é a formação, série Educação pelos Contos Brasileiros para o Imaginário, ser difundido, para o cultivo da leitura, percepção, atenção, etc. O Trivium, como a gente falou, para a pessoa entender a sua inteligência. O curso de ética que vai sair, e a arte de amar a Copa, você está amando, você está dando, assim, deu amor ou não deu amor? Tá? A arte de amar está lá com uma retórica, você está fazendo bondade? Você está permitindo que façam maldade com você? Isso é uma maldade que você não pode se dar, deixar que alguém faça maldade com você. Porque isso te rouba a possibilidade de levar a potência de amor para frente. Tá? É algo egoístico você deixar que te façam maldade. Tá? Esse é o contexto. Aí tem coisas paralelas, a gente tem as lives, tem a série Analfabetismo Funcional, que ela tem vistas, aí são 152 vídeos, cada dia vai um, ela é pública, gratuita, sempre vai ser pública, sempre vai ser gratuita, que quer fomentar aí o problema em linguajar mais simples, mesmo para quem não quer fazer uma formação intensa tal, mas tirar proveitos em vídeos de 15, 20 minutos diários. Então, é a contribuição pública que cada crepa dá. Tá? Esse é o nosso grande projeto. Aí vai ter curso de filosofia, de Platão, então não sei o que a gente tem, trabalhos com o Igor Capelato, com o André, enfim, aí vamos preenchendo mais um núcleo duro do projeto de educação da Casa da Crítica. Formar gente inteligente e amorosa. Ponto. Estas são nossas missões, combater obscurantismo intelectual e desamorosidade. Ponto. Alguns comentários. Teve um colega que comentou sobre o conceito de isomorfia. Isomorfia é um conceito cunhado por Aristóteles, que a totalidade da realidade é estruturalmente igual. Isto é muito caro ao Trivium. O Trivium parte de um pressuposto que a linguagem humana tem a estrutura da totalidade da realidade. Vou dar um exemplo simples aqui. Nós temos na linguagem o sujeito e o predicado, em qualquer língua. Por que isso? Porque existe movimento no mundo. Por que existe movimento no mundo? Porque existe causa e efeito no mundo. Existe causa e efeito no mundo? Por que existe causa e efeito no mundo? A linguagem tem sujeito e predicado e nós falamos de forma de sujeito e predicado. Por quê? Porque é a forma de entender. Estou dando um exemplo aqui exagerado, mas mostra um entrosamento entre a realidade física, a realidade psíquica, a realidade mental. A estrutura de uma emoção também tem causa e efeito? Sim, tem causa e efeito. Isto é uma abordagem isomórfica e tudo está na linguagem. Então, quando a gente entende que a linguagem tem a estrutura do mundo, de tal maneira que para eu entender este celular, eu tenho que entender a diferença entre substantivo, adjetivo, advérbio, isso, etc. A nossa mente expande. Tá? Expande. Nós podemos falar da realidade com sentido porque a linguagem tem essa estrutura paralela. Se a linguagem não tivesse essa estrutura paralela, tudo que a gente fala era desconectado do real, sem condições de referência. Isso já foi demonstrado por Aristóteles. Esse é um dos pontos importantes do curso. É um dos pontos muito importantes do curso. Tá? Entender o conceito de isomorfia. E a partir daí a gente cultiva a linguagem. Porque todas essas faculdades que a gente falou aqui também são categorias gramaticais. Tá? E, enfim, às vezes nem o pessoal da letrólogo entende isso. Tá? E, enfim, não desconfie da inteligência de Aristóteles. Tá? Nem Agostinho, tá? Mas, enfim. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.